Então, vamos lá. Bom, esse é o primeiro texto, né, do livro que se chama Literatura, Cinema e Televisão, que é organizado pela Tânia Pellegrini e outros autores também, mas a Tânia Pellegrini é quem abre, né, essa proposta, e, na verdade, o texto, né, dela, o capítulo dela se chama Narrativa Verbal e Narrativa Visual. E como, né, a Luciana e a Fernanda já adiantaram, né, o que a Tânia Pellegrini vai procurar evidenciar é como o desenvolvimento de determinadas tecnologias, e aí ela vai chamar atenção, né, no caso da câmera fotográfica, cinematográfica, vão alterando a nossa forma coletiva mesmo, né, globalizada, de ver o mundo, de interagir com o mundo e de representar o mundo. Antes disso, né, ela lembra que a nossa cultura contemporânea é sobretudo visual, e acho que, né, isso é muito evidente, né? A gente vai fazer uma transação do banco, a gente, num caixa eletrônico, né, tem que apertar interagir com a tela, né? No celular que a gente faz várias transações, a gente faz por meio de uma leitura visual, enfim, a nossa cultura é predominantemente visual, né? As nossas formas de interagir, seja por lazer, seja por determinadas obrigações, pagamento de contas, enfim, se dá, né, por meio desse jogo, né? Eu diria até audiovisual, sobretudo, né? E o que ela vai evidenciar inicialmente, né, como que é forte essa questão da imagem, para uma configuração de uma atmosfera, inclusive na literatura, não só na literatura, né, na novela, no filme, no teatro. Então, quer dizer, o figurino que a personagem vai estar utilizando na apresentação, ou no cinema, ou, enfim, na narrativa literária, vai evidenciar qual é a época em que né, a narrativa se desenvolve. Então, o figurino, a expressão facial vai demonstrar a, a emoção da personagem, ou às vezes, né, o tipo da personagem, quando a gente fala de uma narrativa mais antiga, né, mais primordial, quando as personagens eram caracterizadas, seja pela sua função na narrativa, seja pela sua profissão, enfim, o, o espaço, quer dizer, em que a narrativa se desenvolve, também vai evidenciar qual é o contexto que se trata, que a narrativa se passa no Alasca, se passa na Europa medieval, ou se passa no, né, Brasil, né, pré-colonial, né, ou Brasil pós-colonial, né, se isso existe, o Brasil pós-colonial, enfim, né, a questão da imagem é extremamente importante para a situação, inclusive se é um drama, se é uma comédia, né, quer dizer, a imagem vai definir, né, do que se trata, né, aquele texto, o que esperar daquele texto, inclusive, né, por exemplo, a narrativa do Rubem Fonseca, né, costuma ser situada no Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro da década de 90, né, o Rio de Janeiro da década de 90, permeado pela violência, pela truculência policial, né, enfim, a questão da imagem é fundamental, digamos assim, né, para a apreensão de uma determinada narrativa. E aí ela vai
desenvolver esse raciocínio, né? Como a fotografia e o cinema vão alterar significativamente determinados elementos que são fundamentais para a construção de uma narrativa, né? Os 4 elementos fundamentais são esses: o tempo, o espaço, personagem e narrador, né? Todos eles vão sofrer significativas mudanças com a ascensão de determinadas tecnologias, além de outras questões também, né? A Luciana citou a compreensão do Henri Bergson, né, a respeito do tempo, né, que o tempo não é só o tempo cronológico, nós também vivenciamos, junto ao tempo cronológico, o tempo subjetivo, o tempo da memória, né, o tempo psicológico, na verdade, né, o tempo de expectativa, o tempo de sonho, o tempo onírico, quer dizer, nós temos um tempo subjetivo e nós temos o tempo cronológico também. Além de todas, claro, né, ela vai desenvolver um raciocínio, né, evidenciando como essas tecnologias vão interferir, né, de uma certa. E aí é importante a gente compreender, né, que esse diálogo se dá nessas duas partes. A fotografia e o cinema influenciam a literatura, mas a literatura também influencia, por sua vez, a fotografia e o cinema. No texto da Tânia Pellegrini, ela desenvolve mais esse viés, né, da tecnologia, da câmera, né, da máquina de produzir imagens no texto literário. Mas eu esqueci, o Ismael Xavier, nesse mesmo texto, vai propor o diálogo contrário, né, como a literatura também influencia, né, o cinema, sobretudo, que é a especialidade do Ismael Xavier. Mas, enfim, né, quer dizer, a fotografia, o cinema, a percepção do tempo, que mais? Há determinados episódios, né, na história mundial que vão influenciar também, né, o modo de representação, quer dizer, as artes, e aí isso, sobretudo na perspectiva, né, da literatura ocidental, vão ser uma antes e outra depois, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso porque as artes vão se perguntar, né, o por que representar, o que representar, né, diante de um mundo em estilhaços, diante de pessoas em estilhaços. Né? Então, são várias questões, quer dizer, o surgimento também da indústria, de uma forma geral, né, desde a indústria livresca, quer dizer, que vai alterar significativamente, né, o conteúdo expresso nos livros, né, porque antes dessa Revolução Industrial, né, a Revolução Industrial livresca, digamos assim, é uma das maiores responsáveis pela democratização, né, ou pela ampliação do público leitor. Porque se há uma indústria de livros, essa indústria tem interesse em ter clientes, né, digamos assim, de ter um público um público consumidor. Para ela ter um público consumidor, ela precisa que haja leitores. Então, quer dizer, há um interesse econômico também, né, nessa ampliação, nessa democratização do acesso à leitura, à alfabetização, e quer dizer, se o pobre passa a ter acesso à literatura, passa a ter acesso à leitura, o pobre, para se interessar naquele texto, normalmente vai querer se ver representado naquele texto. E daí a inserção, né, do sujeito comum, não mais, né, daqueles príncipes e princesas, né, das tragédias gregas, ou das epopeias, digamos assim, né,
que antes se voltava, né, para a nobreza, e quando havia algum serviçal, a gente já falou sobre isso, né, o serviçal que era apresentado costumava vivenciar as angústias, né, quer dizer, ele é só um coadjuvante, ele não tem uma... Percebam, né, a psicologia do sujeito pobre nessas literaturas canônicas, né, da antiguidade clássica, elas costumam estar voltadas, né, para os dilemas vivenciados pelos patrões. Então, o pobre, com a sua complexidade psicológica, com os seus interesses próprios, vai passar a ser incluído, representado na literatura, junto a essa revolução industrial, digamos assim, né, que vai ampliar o seu público, né, e que vai haver essa demanda, né, por novos sujeitos representados nesses espaços artísticos. Então, é a conjunção de vários elementos, inclusive a fotografia e o cinema, que vão alterar a forma de representação literária e nas outras artes também. Ela cita, no caso, também a questão do cubismo, né? Nós vamos ver aqui. Por que o cubismo? Porque ele propõe essa justaposição de imagens, a colagem, né, de elementos, quer dizer, a confluência de diversas imagens para compor uma única obra, né? A personagem, aos poucos, vai deixando de ser o centro da narrativa, o centro do mundo, né? E o narrador também vai deixar de ser um sujeito onisciente, digamos assim. Houve alguém... Professora, isso também dá para pensar no diálogo com os quadrinhos, não dá? A literatura em quadrinhos, essa questão da imagem, desse novo modo de fazer sentido. Ah, de novo, poderia... Só para eu acompanhar É, melhor, Fernanda. essa ideia, né, da imagem na literatura, né, que a gente está falando mais do cinema e tal, né, mas eu estava pensando em outra perspectiva também. Ela não dialoga um pouco com a ideia dos quadrinhos, porque eu, por exemplo, tenho clássicos, tipo Madame Bovary, em quadrinhos. Então, é outro modo de significar, que ele puxa muito mais essa ideia da imagem, essa questão, e ele coloca a literatura nisso, né? Então, talvez seja uma conexão, né? O quadrinho dialoga muito fortemente, quase diretamente com a linguagem do cinema, né? Sim, Quer dizer, usa aquelas onomatopeias, e é uma linguagem, sobretudo, visual, né? O quadrinho eu acho que é muito interessante, Fernanda, porque ele se vale do texto literário, mas ele também se vale muito forte do cinema, né? Assim, o que ele não tem do cinema é só, digamos assim, o áudio, né? Mas assim, sim, ele mas aquela imagem, aquele diálogo mais conciso, né? Ou seja, porque tem mais aquela ideia da fala, aparece bastante. há quem defenda, Fernanda, só que assim, eu vou ser sincera, né? Não é a minha especialidade, mas há quem defenda, inclusive, o quadrinho como um gênero próprio, né? Quer dizer, tem a literatura, tem o cinema e tem os quadrinhos, quer dizer, como é uma arte mais nova, né? Eu acho interessante pensar dessa forma, né? Que seria uma linguagem que advém de outras linguagens, mas é uma linguagem própria, assim como a música, a pintura, quer dizer, o quadrinho. Mas aí eu não sei, assim, não há um consenso, mas é uma ideia, né? Sim. Bom, Fernando, você faz pergunta difícil, eu vou levar essa para casa, tá? É que eu também acho que os quadrinhos são um gênero textual, que eu leio muita coisa desse ponto, né? Então, quando a senhora começou a falar dessa questão da imagem e tal, eu lembrei, porque eu tenho alguns livros clássicos da literatura adaptados em quadrinhos, né? Então, eu acho que tem muito essa ideia, assim.
O quadrinho é muito legal, porque ele, enfim, mais recentemente, inclusive, nem sei se é tão recente assim no quadrinho, né, mas há várias adaptações mesmo. Acho que o Vidas Secas também foi adaptado, várias tragédias gregas foram adaptadas para o Sim. quadrinho, né? Então tá. Voltando então ao texto literário mais convencional, digamos assim. E eu vou tentar, mas é porque assim, Fernanda, eu vou continuar pensando no que você falou, sem uma resposta pronta, e a gente vai pensando nela. Sim, aham, tranquilo. A questão do tempo. Então, né, o tempo, e aí a Luciana tinha chamado a atenção para isso, o tempo na narrativa é uma condição, né, para a narrativa ser estruturada. Isso porque a narrativa pode ser pensada como uma ação, mas é uma ação organizada em uma sequência de fatos. Ainda que essa organização venha sofrer alguns efeitos, né, esquemáticos de retroceder ou de avançar, né, ou de congelar, quer dizer, o tempo é uma condição fundamental para a organização estrutural da narrativa. Né? Os fatos precisam estar organizados em alguma sequência. Ainda que essa sequência não seja linear, eles precisam estar postos de alguma forma. E o que a Tânia Pellegrini vai chamar a atenção é sobre a contribuição do cinema, né, para a nossa compreensão a respeito, né, do tempo ser indissociável do espaço. Isso porque, né, no cinema, a gente sabe que o tempo passou, por exemplo, se a personagem escovou os dentes, estava de pijama e foi para a cama. A cena seguinte é a personagem tomando café. Quer dizer, a gente sabe, a gente deduz pelo menos, que a personagem dormiu e acordou. Só que a gente só sabe disso devido à luz, né, do ambiente, devido ao figurino, devido, enfim, aquilo que torna o invisível, que é o tempo, visível. É o espaço que vai comunicar a passagem do tempo, seja ela, né, avançando ou retrocedendo. Uma técnica usada pelo cinema muitas vezes, né, para uma lembrança da personagem, colocar a personagem, a sépia, né, para, quer dizer, uma imagem mais apagada, quer dizer, que vai sinalizar um flashback, algo assim, né, quer dizer, então, o cinema é essa linguagem responsável, né, que é quem vai contribuir, de fato, para que a gente venha compreender, né, que, enfim, tempo e espaço são indissociáveis, né, numa narrativa. Bom, no século XIX, as narrativas realistas e naturalistas vão ser atravessadas, né, pelo dilema do sujeito moderno, né, moderno no sentido de pós-industrial, né, sujeito que já convive com as máquinas, né, já não vive mais necessariamente no sistema feudal, né. Assim, ela pula um pouquinho, né, para os realistas e naturalistas, mas, na verdade, os sujeitos românticos também já viviam esse tempo moderno, né, essa ascensão industrial. Nessa época, né, em meio aos realistas e naturalistas e românticos, há uma compreensão, na verdade, os românticos expressam isso muito bem também, há uma compreensão sobre o efeito corrosivo do tempo, né, o efeito, a compreensão de que
cada minuto que se passa é um minuto a menos de vida que nós temos, né? A cada minuto que se passa é a juventude que se passa, né? É a convivência com as pessoas queridas que se passa. Né? Conforme o tempo vai passando, nós vamos perdendo pessoas, nós vamos perdendo a beleza, nós vamos perdendo a energia, e tudo e todos, né, nós, seres viventes, caminhamos irreversivelmente para a morte. Né? Os românticos costumam ter uma linguagem muito dramática porque percebem isso de uma forma muito sensível, né, digamos assim. Então, daí o apreço, né, aquelas descrições muito minuciosas de uma cena, né? Nós vamos ver isso, eu trouxe um trechinho do Senhora, né, o livro do José de Alencar, em que há uma descrição muito detalhada do tapete, dos móveis, quer dizer, vai se valer de uma técnica própria da, da fotografia, porque tem esse interesse em congelar um determinado instante. O efeito, com a ideia de apreender, se possível, algum momento, né, que se passa muito rápido. Para os realistas e naturalistas, além dessa percepção, né, de que caminhamos, né, irreversivelmente para o futuro, no sentido cronológico, né, eles têm um compromisso muito forte com uma análise, né, mais crítica, digamos assim, mais objetiva, ou eles pensam, né, assim, da sociedade. Então, quer dizer, várias personagens vão ser colocadas em cena como uma espécie de experimento social. A Luzia, né, por exemplo, do Essa de Queiroz, como que é? Do Primo Basílio, né, vai ser colocada em cena como um experimento social que, bom, a tese do Essa de Queiroz, na época, né, era que o casamento burguês na sociedade portuguesa, no final do século XIX, era o casamento burguês era fadado ao fracasso, porque ele era feito a partir pelo interesse em manter a riqueza concentrada em determinadas famílias. Né? Então, um casamento motivado por interesses econômicos, por interesses de status, e, enfim, um casamento feito dessa forma, claro que estaria vulnerável, né, a problemas como adultérios, né? Isso daí vai ser uma temática muito recorrente, né, na literatura do Eça de Queiroz, e outros também, né, autores realistas, naturalistas, a própria Tânia Pellegrini cita o exemplo da Madame Bovary, né, que ela vai trair o marido dela várias vezes, porque era uma mulher insatisfeita, né, com a mediocridade que ao seu redor, e vivia em um casamento que também foi motivado, né, por questões sociais. Então, quer dizer, há um apelo, há uma reflexão relacionada, né, ao efeito corrosivo do tempo, tanto no que diz respeito, né, à nossa materialidade, enquanto sujeito, enquanto corpo, né, enquanto seres viventes, mas também o efeito corrosivo do tempo no sentido de que, no sentido mais social, digamos assim, né, é uma análise de cunho de cunho crítico, né, digamos assim, sobre relacionada à hipocrisia, né, relacionada a diversos problemas, né, daquela sociedade, enfim, né, alguns deles ainda presentes,
Isso, enfim, né, na perspectiva desses autores, né, o efeito corrosivo do tempo, que eu quero dizer, tanto no sentido individual, o que o tempo faz com a matéria, quanto no sentido social, no sentido psíquico, né, um tempo que corrompe as pessoas, né, em um contexto social problemático. Enfim, né, diante dessa compreensão do efeito corrosivo do tempo, né, os sujeitos, os autores, realistas e naturalistas vão se valer da técnica da fotografia e ela vai ter uma funcionalidade, digamos assim, né? É de congelar o instante, mas também é de revelar determinadas características de um contexto ou de uma personagem em cena, como nós vamos ver aqui. Eu trouxe um trecho do Fernando, né? O narrador aqui, que é um narrador onisciente, né, aquele narrador que sabe de tudo. Ele tem acesso à psicologia das personagens, ele tem acesso ao passado das personagens, ele tem acesso a todas as casas das personagens. Quer dizer, é um sujeito que seleciona determinadas informações, seleciona determinadas cenas, né, organizadas de uma determinada maneira, para organizar essa narrativa. Mas é um sujeito que não se revela muito, né? Ele tem esse interesse em apresentar uma narrativa que quase se conta por si mesma, né? Tamanha objetividade desse narrador. Né? É esse narrador, digamos assim, mais técnico, um narrador câmera, né? Mas essa câmera mais fotográfica, né? Uma câmera mais estática. Né? E aqui nós vamos ter acesso a uma fotografia do ambiente do Fernando, né? Que é uma das personagens protagonistas. Alguém já leu Senhora? Eu já li, mas Eu já. faz vários anos. Eu já, mas na época da escola. É clássico esse, né? Do Fernando e da Aurélia, né? A Aurélia que vai se vingar do Fernando, porque eles eram apaixonados, né? Na juventude, muito apaixonados. Mas aí a Fernanda era pobre, a Aurélia, perdão. A Aurélia era pobre. E o Fernando, apesar de muito apaixonado, né? E manter um amor verdadeiro pela Aurélia, decide se casar, apesar dele, né, flertar com ela explicitamente, né, ele tem um compromisso com a Aurélia, ele opta por fazer o noivado com outra mulher, porque ela era rica, né, e aí a gente pode pensar aqui, né, numa possível semelhança, afinidade, né, desse pensamento. O José de Alencar costuma ser pensado como um romântico, né, mas esse texto dele tem um cunho mais realista, né, ele é bem, enfim, ele é bem crítico nisso. O Fernando, que é essa personagem protagonista, vai trair, assim, seus próprios sentimentos, sua própria subjetividade, e vai casar com outra por dinheiro mesmo, porque apesar dele amar a Aurélia, ele amava muito o conforto, né? O conforto econômico dele, né? Quer dizer, ele gostava muito de charuto importado, ele gostava de terno importado, ele gostava de frequentar as festas com a nobreza, mas, assim, né, em defesa do Fernando, ele queria, ou pelo menos assim é dito, né, ele tinha o desejo de ajudar a família dele, né, as irmãs dele que eram pobres. Então, como tirar, né, aquelas pessoas da pobreza, se não pelo casamento com alguém rico? Então, ele não podia se casar com a Aurélia. Só que a Aurélia, né, enfim, ele abandona a Aurélia, nunca mais passa na frente da casa da Aurélia.
fica noivo de outra, e durante esse tempo de desaparecimento, a Aurélia descobre que, na verdade, ela era uma herdeira, né, de um senhor que ela nem tinha conhecido, mas ele morreu, o avô dela morreu, e ela se descobre rica, e ela vai passar a ser a mais rica de todo o Rio de Janeiro, a mais bonita, a mais rica, e ela que vai comprar, né, o Fernando. Então, enfim, o Fernando é essa personagem paradoxal, né? Ele é muito movido pelas aparências, mas ao mesmo tempo ele ama de verdade, ama de verdade, né? Pelo menos assim o narrador diz, a Aurélia, e, e tem esse desejo de tirar a família da pobreza. Mas vejam, assim, a gente vai ler um trechinho da narrativa, e o que eu queria, o exercício que eu queria fazer com vocês é de o que é que esse espaço, em que medida esse espaço, né, que é um espaço fotográfico, se apresenta, como ele se apresenta de uma forma funcional, né? Por que essa descrição? Qual é a funcionalidade dessa descrição? Vamos lá. Havia à rua do hospício, próximo ao campo, uma casa que desapareceu com as últimas reconstruções. Tinha 3 janelas de peitoril na frente, 2 pertenciam à sala de visitas, a outra a um gabinete contíguo. O aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação. Alguém falou algo, gente? A Luciana falou que ela teve que se ausentar. Obrigada, Fernanda. A mobília da sala consistia em sofá, 6 cadeiras e 2 consolos de jacarandá, que já não conservavam o menor vestígio de verniz. O papel de parede de branco passara amarelo e percebia-se que em alguns pontos já havia sofrido hábeis remendos. O gabinete oferecia a mesma aparência. O papel que fora primitivamente azul tomara a cor de folha seca. Havia no aposento uma cômoda de cedro que também servia de toucador, o armário de vinhático, uma mesa de escrever e, finalmente, a marquesa de ferro como lavatório e vestida de mosquiteiro verde. Tudo isso se tinha o mesmo ar de velhice dos móveis da sala. Era como aqueles cuidadosamente limpo e espanejado, respirando mais escrupuloso asseio. Não se via uma teia de aranha na parede, nem sinal de poeira nos trastes. O soalho mostrava aqui e ali fendas na madeira, mas uma nódoa sequer não manchava as tábuas areadas. Outra singularidade apresentava-se a parte da habitação. Era o frisante contraste que fazia com a pobreza carrança dos dois aposentos certos objetos aí colocados e de uso do morador. Assim, no recosto de uma das velhas cadeiras de jacarandá, via-se neste momento uma casaca preta que pela fazenda superior, mas sobretudo pelo corte elegante e esmero do trabalho, conhecia-se ter o chique da casa de Ronier, que já era naquele tempo o alfaiate da moda. Ao lado da casaca estava o resto de um traje de baile, que todo ele saíra daquela mesma tesoura em voga, finíssimo chapéu, claque do melhor fabricante de Paris, luvas de Juvan de cor de palha, e um par de botinas como campas só fazia para seus fregueses prediletos. Sobre um dos aparadores tinham posto uma caixa de charutos de Havana, da marca mais estimada que então havia no mercado. Eram regalias, como talvez só saboreavam nesse tempo os 10 mais puros fumistas do império. No velho sofá de palha escura, havia uma almofada de cetim azul bordada a froco e ouro. A mais suntuosa das salas do Rio de Janeiro não se arreava, por certo, com uma obra de tapeçaria, nem mais delicada,
nem mais mimosa do que esta, trabalhada por mãos aristocráticas. Passando a alcova, na mesquinha branca de escrever, coberta com um pano desbotado e atravancada de rumas de livros, a maior parte romances, apareciam sem ordem tinteiros de bronze dourado, sem serventia, porta-charutos de vários gostos, cinzeiros de feitios esquisitos e outros objetos de fantasia. A tábua da cômoda era verdadeiro balcão de perfumista. Aí achavam-se arranjados toda a caixa de pentes e escovas, e outros utensílios no toucador de um rapaz à moda, assim como as mais finas essências francesas e inglesas, que o respectivo rótulo indicava terem saído das casas do Bernardo e do Louis. A um canto do aposento, notava-se um sortimento de guarda-luvas e bengalas, algumas de muito preço. Parte dessas, naturalmente, provia de mimos, como outras curiosidades artísticas, em bronze e em jaspe, atiradas para baixo da mesa, e cujo valor excedia, de certo, ao custo de toda a mobília da casa. E aí, gente? Você repete a pergunta, era sobre o espaço, que o que mesmo? Isso. Como os elementos desse espaço são usados de forma... Qual a funcionalidade desses elementos do espaço que formam o cenário? É extremamente detalhista, né? Para criar mesmo como que fala, como se fosse um sensorial, né? Em quem está lendo. Fazer com que o leitor se sinta dentro da cena? Perfeito, né? Quer dizer, sim, né? E mais alguma coisa somada a essas? Vejam, né? De fato, a descrição é realmente muito detalhista. E, de fato, né, é como uma fotografia. É uma fotografia pela qual, né, o leitor pode passar andando por ali, né, e olhar com detalhes o que compõe esse cenário. Esse cenário fotografado, digamos assim, e revelado ao leitor, ele diz muito, muito sobre a personagem. Vejam que, no primeiro momento, né, e é interessante isso, que é uma fotografia, mas é uma fotografia que vai de fora para dentro, né? Tá falando, inclusive, né, da área exterior da casa, e aí ele vai, digamos assim, fechando o diafragma, né? Vai trazendo cada vez mais detalhes interiores desse ambiente, e simultaneamente da personagem referida, que é o Fernando, quer dizer, o aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação. E aí ele vai descrevendo essa pobreza da habitação, quer dizer, papel de parede remendado, né, a ausência de móveis, né, papel de parede, além de remendado, amarelado, quer dizer, é uma casa que evidencia-se não passa por uma manutenção, né? Ainda assim, é uma casa muito asseada. Ele fala isso, né? A velhice dos móveis da sala, aqui, no segundo parágrafo, né? Tudo isso se tinha o mesmo ar de velhice dos móveis da sala. Era como aqueles cuidadosamente limpo e espanejado. Então, é um ambiente pobre e muito asseado. Pobre. O que há de estranho aqui é que, nesse ambiente pobre, há determinados elementos que o próprio narrador diz, né? Aqui no último parágrafo, sobre um dos aparadores tinham posto uma caixa de charutos de Havana, da marca mais estimada que então havia no mercado.
não é qualquer mercado, né? A narrativa acontece no Rio de Janeiro, que na época, né, século XIX, o Rio de Janeiro é a cidade mais importante do Brasil, né? E antes da independência do Brasil, o Rio de Janeiro era sede do Império, né, do Império Português, porque a família real estava aqui. Então, e mesmo quando a família real volta, né, para Portugal e há uma nova monarquia brasileira, o Rio de Janeiro continua sendo, na época, né, a cidade mais importante do país. Então, não era qualquer mercado, era um mercado de uma cidade muito bem, digamos, cosmopolita, né? Quer dizer, há um contraste aqui. Como que uma casa pobre tem artigos tão luxuosos assim? Né? Eram regalias que, como talvez só saboreassem nesse tempo os 10 mais puros formistas do Império. Era uma casa pobre com artigos de luxo, de muito luxo. Que não era só o charuto, né? Mas eram roupas feitas pelo estilista. Quer dizer, o Fernando é essa personagem que é uma coisa para a sociedade e a outra, assim, e a outra pessoa dentro da sua casa, digamos assim. O terno, né, feito pelo estilista mais disputado, né, do Império, o charuto, né, saboreado só pelos 10 mais puros fumistas do Império, era uma espécie de instrumentos para a ascensão social dele. Ele usava esses instrumentos em festas, né, feitas para e pela, né, aristocracia, para arranjar um bom casamento na perspectiva dele, né, um casamento que viria a proporcionar a ele uma ascensão social. Então, a casa dele, de verdade, era uma casa pobre, ele vem de uma origem pobre, mas ele é esse sujeito que sabe, digamos assim, se valer muito bem de determinadas cartas, né, para criar uma personagem para ele mesmo, né, em determinados ambientes sociais. E é o que ele faz, né? De fato, ele alcança, né, um bom casamento, um casamento que viria a tirar ele desse contexto de, de pobreza. Então, vejam que, claro, né, é uma técnica fotográfica, uma técnica que vai nos trazer elementos, sim, no cenário, vai congelar um momento. Tanto é que aqui, ó, na primeira linha, o narrador ainda avisa, né? Essa casa já desapareceu, mas ela foi fotografada, digamos assim, né? Ela foi congelada antes de desaparecer, né? Já havia um congelamento de uma imagem que já desapareceu no tempo, só tem nesse registro fotográfico, digamos assim, né? Fotográfico, literário. Mas, além disso, esse registro fotográfico é o que vai nos trazer elementos para compreender essa personagem ambígua, em vários sentidos. Ela é paradoxal, porque é uma personagem realmente pobre, mas é uma personagem que transita no meio da nobreza. Né? Ela finge ser uma coisa que ela não é, finge ser rica, né? Mas é uma personagem que ama, né? Mas que, na verdade, vai se casar por interesses econômicos. E vai se casar por interesses econômicos, mas esses interesses econômicos também funcionam para tirar a família da pobreza. Então, assim, é uma personagem que é complexa, né? Bom, essa técnica, como vocês sabem, né, leitores de literatura,
não vai durar para sempre. E é claro que, assim, há vários textos romanescos que podem continuar se valendo dessa descrição, né, mas essa não é mais a tendência mais forte da literatura a partir do século XX. Isso porque surgem novas linguagens, novas tecnologias, novos estudos, novos conceitos sobre o tempo, né, e daí por diante. A partir do século XX, então, como já tinha sido antecipado, o filósofo, né, e crítico de arte e literatura, Henri Bergson, vai propor uma nova compreensão a respeito do tempo, quer dizer, o tempo é sim, né, irreversível, no sentido cronológico, então, assim, ele caminha irreversivelmente para o futuro, e né, assim, é um fato, que cada segundo vivido é um segundo a menos de vida, cada segundo passado é um segundo a menos para viver. Então, enfim, isso é um fato, mas também é um fato que vivemos simultaneamente um tempo psicológico. E nesse tempo psicológico, o tempo pode retroceder, pode avançar, pode se confluir a pesadelos, a sonhos, a desejos, a expectativas. Então, vivemos simultaneamente o tempo cronológico ao tempo psicológico. Essa ideia a respeito do tempo vai influenciar as mais diversas linguagens artísticas. Ela dialoga muito bem com o cinema. O cinema tem técnicas, enfim, que podem traduzir isso de uma forma muito clara, né? Esse avançar, esse retroceder do tempo, né? Determinados instantes que a gente tem a impressão de durar muito, e determinados momentos que passam muito rápido, né? Essa ideia de impressão, né? A nossa sensação a respeito do passar do tempo vai influenciar a nossa forma de perceber e de representar o mundo. Então, para fazer esse retroceder ou esse avançar do tempo, a literatura, o cinema e as artes plásticas vão se valer, por exemplo, né, de colagem, da montagem, né, para dar cor, né, seja ao fluxo de consciência na literatura, seja ao flashback no cinema, na novela, né, quer dizer, mas vai trazer mais esse efeito de dinamismo, de movimento próprio né, da era moderna. Quer dizer, se no século XIX predominava-se, né, aquela narrativa mais lenta, devido à exaustão, né, da descrição, né, comprometida com congelar um determinado instante, vai passar a haver uma nova tendência a partir do século XX. Né? Então, essas narrativas vão ser mais fragmentadas, né? Vão ser organizadas a partir da justaposição, né, de imagens. Nós vamos ver aqui. Inclusive, né, vai haver também uma relativização do papel do herói. Quer dizer, isso é muito interessante, porque nós vamos ver também um pouquinho mais adiante, se a partir do século XVI, né, na verdade, desde o século XVI, a pintura, né, revelava uma visão de mundo em que o homem era o centro do mundo, a câmera vai demonstrar que é um olho mecânico, não é mais o mundo não é mais apreendido pelo olhar humano, com as suas limitações, o sujeito vai passar a perceber que faz parte, na verdade, de um contexto muito maior. Quer dizer, vai compreender que as suas ações e que a sua importância no mundo gigantesco é cada vez menor, né?
Mas nós vamos chegar lá. Aqui eu trouxe uma figura do Picasso, né? Uma imagem do Picasso, violão de 1913, em que vocês podem ver recortes de jornal que compõem, né, a obra, junto à pintura. Então, quer dizer, nós temos a técnica da colagem, junto até a técnica da pintura, nós temos uma organização, na verdade, são várias imagens justapostas que procuram dar essa ideia, né, de várias perspectivas, né, várias perspectivas de um mesmo objeto organizadas em um mesmo, né, um mesmo plano, digamos assim. Nós vamos ver que há essa proposição de um objeto refratado, fragmentário, né, para que possamos ver ângulos diferentes dele. Assim, ele dialoga, claro, com uma imagem cinematográfica, no sentido de fazer essa montagem, mas ele também dialoga com essa ideia de um mundo já, né, multimediático e, simultaneamente, um mundo em que não há mais uma unidade de sentido, digamos assim. Nós temos um mundo que é habitado por fragmentos, fragmentos de vozes, fragmentos de objetos. Nós temos um acúmulo de várias perspectivas a respeito de várias questões, quer dizer, que é o próprio sujeito humano, né? Alguém fala alguma coisa, gente? Professora, isso também entra, se a gente for parar para pensar, a questão dos clipes de música, né? Quando surge essa ideia do videoclipe, né? Ou seja, não só você ouvir, mas você também poder acompanhar e assistir aquilo que está sendo falado, né? Como se fosse um aspecto multimediático, né? Perfeito, exatamente, né? Vai se valer de várias linguagens, no caso do videoclipe, são várias linguagens, a linguagem cinematográfica, a linguagem musical, quer dizer, é uma técnica que o cubismo, né? Acho que foi foi a grande vanguarda, né? Em literalmente recortar, né? Colar gêneros discursivos, né? De várias linguagens diferentes para compor uma determinada obra, né? É uma obra multimediática. Quer dizer, vejam que o jornal aqui, ele cumpre duas funções simultaneamente, né? A função dele enquanto, né, informativa, a função primária, digamos assim, mas também a função secundária, né? Aqui, claro, ele continua sendo um jornal, ele traz uma data que é porque a resolução da imagem não está tão boa, né? Mas ele traz bem no início, né? Uma data, quer dizer, faz uma referência a um determinado tempo. Mas ele ali, dentro da composição do Picasso, também faz parte de um todo, quer dizer, que faz parte dessa imagem que se chama violão, que é um violão em estilhaços. É um violão que a simetria dele ali, né, referenciada. Quer dizer, é uma pintura, mas é uma pintura que colagem, é uma pintura montagem. Né? E quer dizer, essa ideia dos fragmentos justapostos, né, e fragmentos multimediáticos justapostos influencia, sim, né, a literatura, influencia o cinema. Né? Professor, Diga. desculpa a pergunta. A gente também vai falar daquele uso texto hoje? Sim, estamos chegando nele. Ah, tá.
Não, beleza, eu fiquei muito arrependido de não ter abrido o Ava e lido esse sobre o cinema, mas o outro das meninas eu tive a oportunidade de ler. Ah, é? Já estamos chegando nele. Ah, tá. E outro comentário a respeito dessa questão da narrativa, né, da construção da narrativa, do ponto de vista. É só um comentário assim que eu estou lendo aquele livro Torto Arado. Ele traz uma construção muito interessante também de narrador, porque ele muda de narrador no meio do texto, né? Ele começa com um personagem que narra a história, uma irmã no caso, e aí do meio para frente ele muda, quem narra a história é a outra irmã. Então nunca tinha visto isso num livro, achei bem interessante. Bem interessante mesmo, Vinícius. Eu não li o Torturado, mas essa é uma tendência muito forte na literatura contemporânea, né? Essa alternância de foco narrativo que dialoga diretamente com a linguagem cinematográfica, sobretudo, né? Nós vamos falar sobre isso já já. Então, quer dizer, uma possibilidade, né, da gente perceber esse diálogo da pintura, da obra cubista com a literatura, é a fragmentação desse espaço, né, que é recortado, que é justaposto, né, esse trabalho com a montagem de um espaço fragmentário, né, e que vai, dentro da narrativa, promover um efeito de dinamismo, né, próprio da era moderna. Vamos lá, então. O narrador, como o Vinícius acabou de adiantar para a gente, né, vai ser transformado também, quer dizer, vai haver essa tendência que, enfim, né, para os leitores de literatura contemporânea não é nenhuma novidade, né, ele vai estar costuma, né, ser fragmentado, costuma ser alternado também, né, e essa é uma proposta de diálogo direto com a linguagem cinematográfica, é o discurso indireto livre, justamente essa possibilidade. Às vezes há um narrador que está vendo as personagens distante, e depois esse narrador se mistura com a psicologia da personagem, e depois há um diálogo entre as personagens, quer dizer, há vários planos sendo postos, e isso é, de fato, um diálogo quase direto, né, com o cinema. E aí, para pensarmos nisso, eu tinha feito a seleção, né, de um trechinho das meninas da Lígia Fagundes Telles. Então, você gostaria, Vinícius, de compartilhar impressões de leitura? Eu achei bem inusitado, pelo que eu acompanhei no segundo capítulo. Começa uma narrativa daquele narrador convencional, né? E de repente passa para dentro da cabeça da coelha, seria isso? Sim, sim. Ana Clara? Ana Clara. E aí, justamente essa questão do tempo, né? Você não sabe isso, porque ela está no pensamento, então, assim, a ortografia também, ela não, para expressar justamente talvez esse pensamento acelerado, esse monte de coisas que está passando na cabeça dela enquanto ela está naquele lugar, ela também vai meio que atropelando, né? Algumas frases, acho que às vezes não termina, outras não tem a vírgula, e você percebe também a característica de que tem algumas coisas que sempre vêm, né? Acho que é rock, alguma coisa que ela sempre tem, às vezes, no final da fala. Então, eu achei bem interessante, assim, essa construção, né, de justamente isso. Você começa com o narrador convencional e depois muda e você trabalha
tanto o que eles estão conversando, mas o que é aquilo que só se passa dentro da cabeça dela, né? Que ela não coloca para fora. Acho que é isso. Traz essa ideia de um movimento, né? Que é de uma visão que se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta, né? Do que está sendo narrado. Só um momentinho. Gente, meu cachorro tá chorando, tá me incomodando um pouquinho. Só um momentinho. Ai, desculpa, gente. Não sei. Vocês estavam ouvindo o choro? Eu não. Não. Não, ai, que Não, também. eu só estava atrapalhando meu raciocínio mesmo. Desculpa. Bom, alguém mais gostaria de comentar a respeito? Alguém leu, gente, o capítulo? Além do Vinícius? Eu já li. A minha... pode falar, Thalita. Não, é dizendo que eu já li o livro. Mas faz muito tempo. Aí eu, não, na verdade, só passei os olhos, assim. Certo. E você, Fernanda? No começo, né, quando ele começa trazendo esses vários detalhes, né, ele procurou no chão as calças, aí fala o maço de cigarro e tal, aí eu fui pesquisar para entender o contexto, né, e aí tem aquelas três meninas, né, as três personagens, que elas são bem antagonistas de comportamento, né, então quando eu pesquisei sobre as personagens, aí vários pontos do espaço, né, do ambiente, vamos dizer assim, ficaram bem mais claros, né, porque ele é muito rico de detalhe, né, e acaba que esses detalhes eles vão, parece que diretamente nessa caracterização das personagens, né? No caso desse capítulo, ele fala mais da Clara, né? Ana Então Clara. eu achei muito interessante esse jeito detalhista que parece que ele te apresenta o que vem pela frente dos personagens, né? Obrigada, Fernanda. E se eu não me engano, o apelido dela é Ana Turva. Perfeito. E esse capítulo dá muito a ideia de por que ela tem esse apelido. Bem lembrado. Que é engraçado, né? O nome dela ser Ana Clara e o apelido ser o oposto, né? Turva. Interessante isso. Já fica a dica para quem não leu inteiro, se tiver vontade, né? Investigar o porquê disso. Esse é o segundo capítulo, então, né? Que eu trouxe, mas enfim, uma contextualização geral da narrativa, né? Esse, eu já tinha dito na aula anterior, a Tarine, acho que já deve saber, né? É um livro que foi adaptado para o cinema há muito tempo. Como que é? Adriana Esteves é uma das... E a Drica Moraes também são grandes atrizes e estrelam esse filme. Acho que, se eu não me engano, eu assisti ele no YouTube, gratuito, né? E é bem legal o filme. Mas, enfim, né, a narrativa da Lígia Fagundes Telles, antes de ser adaptada para o cinema, já dialogava com essa linguagem cinematográfica, né, por si mesma, né, sem necessariamente precisar dessa adaptação. O contexto da narrativa é da ditadura militar, né, apesar de que, enfim, nós temos acesso a isso de uma maneira talvez, né, mais velada no discurso da Lorena, de uma forma mais explícita da Lia e forma menos clara também pela Ana Clara Coelho aqui, né? Enfim, são três personagens muito diferentes umas das outras, né? Como a Fernanda tinha antecipado. Então, a Lorena é uma personagem burguesa, mas ela é uma burguesa que ajuda as amigas, né? Ela que provém, digamos assim, com o necessário, né? Para sobrevivência das duas outras amigas em momentos de privações, sobretudo da Ana Clara, né? Mas e é interessante porque assim
A Lia e a Ana Clara não são ricas como ela, e são personagens que vivenciam a violência de uma maneira mais direta, né? Ali, porque decide, ela tem, né? Ela é movida pelo interesse, né, de enfrentamento, né, de um sistema político de opressão, de violência. Ela é engajada com interesses coletivos, né? A Ana Clara já não é movida por esse interesse, mas ela, como advém de uma classe social muito vulnerável, sofre a violência desde muito pequena, né? Por ser pobre e por ser mulher, né? E a Lorena, sendo, né, digamos assim, blindada pela classe social privilegiada dela, vive no mundo dos sonhos, né? Ela vive sonhando em concretizar o amor dela com um homem que a gente nem sabe, na verdade, se existe ou se existe só na imaginação dela. Então, elas vivem três realidades diferentes. Ana Clara vive uma realidade de violência, de abuso, de uso de drogas. A Lia vive uma vivência engajada, né, com a política, com princípios democráticos, e a Lorena vive, né, o mundo idealizado dela, no quarto dela. Interessante isso, né, no quarto dela, que é onde a burguesia tem, né, esse interesse em viver mais protegida, digamos assim, nos seus espaços privados, né, nessa ilusão de que podem se blindar do mundo. Mas, enfim, aqui nós temos acesso a, ao testemunho, né, da Ana Clara. E aí eu trouxe, por quê? Esse texto por causa do movimento, exatamente, né, do foco narrativo. Né? Então, que esse movimento do foco narrativo, às vezes, se aproxima, né? E às vezes se afasta da personagem. Essa ideia desse fragmento, desse movimento se dá, sim, pela linguagem entrecortada, né? Se dá pela troca de vozes, né? Às vezes em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa. E né, nessa perspectiva da Tânia Pellegrini, essa alternância de vozes, às vezes em primeira e às vezes em terceira pessoa, às vezes, né, falando do presente, às vezes falando do passado, sem muita mediação de uma terceira voz, digamos assim, né, dá essa ideia de uma montagem, de uma colagem, de uma justaposição de imagens. É isso que nos possibilita pensar numa linguagem cinematográfica. Porque, de fato, em momentos em que a personagem tá em um contexto de aventura, né, fugindo da polícia, a gente costuma ter acesso, né, a um panorama mais amplo. Agora, se a personagem está, digamos assim, pensando na despedida que teve da mãe dela, né, no leito de morte da mãe dela, normalmente a gente vai ter uma câmera mais fechada, digamos assim, num ambiente interno. Às vezes, né, ou para uma cena, né, visualizada pela personagem, ou às vezes no rosto da personagem, né, chorando, sei lá, enfim. O que eu quero dizer é que a movimentação da câmera expressa, contribui para o efeito de sentido, às vezes mais exterior, no sentido de exterior da personagem mesmo, né? E às vezes a aproximação sinaliza, né, esse efeito de sentido mais subjetivo, né?
ou às vezes afetivo, mas o que eu quero dizer é que, veja, o panorama mais expandido ou mais fechado vai alterar o efeito de sentido, eles têm funções diferentes. E, né, fazer a utilização, né, dessa alternância para construir uma narrativa inteira, essa ideia de uma movimentação, é uma imagem em movimento, é uma imagem viva. Quer dizer, é uma imagem diferente da imagem fotográfica, digamos assim. Ainda que a linguagem cinematográfica seja uma linguagem fotográfica, é uma imagem sempre em movimento. No que diz respeito à cronologia, mas às vezes no sentido de quem está contando aquela história. Né? Vocês vão concordar comigo que às vezes é diferente, por exemplo, uma imagem que nós temos acesso a uma personagem arfando, né? E a câmera se movimentando, quer dizer, quem é que está contando aquela história? Quem é que está vendo? É a personagem. Se a câmera está se mexendo e a gente está ouvindo a personagem arfar, a gente tem uma ideia de que nós estamos vendo pelo olho da personagem em cena. Agora, se a gente está vendo a personagem correndo e a polícia atrás, é alguém que está contando essa história. A literatura vai se valer disso também, mas por meio de palavras. Ela vai criar imagens por meio de palavras. E aí a gente vai ver exatamente, mais ou menos como, né? Quer dizer, o que eu quero é uma das possibilidades, né? A Lígia Fagundes Telles se vale disso também. Então, vejam, nós temos uma câmera, se a gente for pensar, né, na linguagem cinematográfica, a princípio, panorâmica, né? Ela está trazendo o cenário inteiro. Ele procurou no chão as calças amontoadas ao lado da poltrona. Tirou do bolso o maço de cigarros e sacudiu-o, fazendo cair na palma da mão um pequeno embrulho de papel de seda. Uma dose adamada para a coelha e outra para mim, isso engrena. Ele puxou o lençol até o pescoço. Engrena nada. Se ao menos engrenasse mesmo e eu subisse pelas paredes, de tanto engrenar e a cabeça deixasse roqueiro, que de pensar só de coisas chatas. Mas por que minha cabeça tem que ser minha inimiga, pomba? Só penso o pensamento que me faz sofrer. Por que essa droga de cabeça tem tanto ódio de mim? Isso nenhum analista me explicou, isso da minha cabeça. Só de porre me deixa em paz essa sacana. E aquele besta me esperando, enquanto descasca seu pãozinho, descasca o pãozinho com a unha, até ficar só o miolo feito rato. É minha cabeça que ele descasca, roque, bastardo. Quer dizer, fica muito claro aqui, né? Nós temos, então, no primeiro momento, um narrador externo, alguém que está apresentando o contexto, né? Alguém que está vendo os personagens e que até apresenta o diálogo, e depois as aspas aqui sinalizam, né, essa mudança de ângulo. Não é mais um narrador em terceira pessoa, é um narrador em primeira pessoa. É o pensamento da coelha, né, ou da Ana Clara, digamos assim. E vejam que dentro desse trecho da Ana Clara, claro, ela dialoga primeiro com o contexto imediato do presente, né? A engrena nada. Mas ela já, em seguida, né, em poucos momentos depois, projeta na cabeça dela a imagem, né, do namorado, né, do noivo dela, descascando o pãozinho, aquilo que ela espera que esteja acontecendo simultaneamente. Então, nós temos aqui, né, essa ideia de um sujeito que vivencia o tempo cronológico e o tempo psicológico.
Ela faz uma projeção de futuro, mas ela também, em seguida, vocês vão ver, também faz uma projeção do passado, de um passado traumático, né, de uma cena que volta reiteradamente, né, do algodãozinho, o dentista que abusava dela. E pensar isso, inclusive, vejam, a Ana Clara é uma personagem que, apesar de ser protagonista, ela morre no final da narrativa, né? Ela morre de overdose. E aí a gente pode perceber também, né, essa ideia de que a Luciana tinha falado, né, dessa relativização do papel do herói nas narrativas modernas e contemporâneas. Quer dizer, nós temos acesso aqui a personagens protagonistas que são sujeitos comuns, que são sujeitos frágeis e vulneráveis, como qualquer um de nós. Quer dizer, ela não vai estar, não é mais aquele sujeito excepcional, né, do romantismo, sujeito que é um gênio perdido no mundo. Sim, a Ana Clara é uma personagem problemática, mas ela é uma personagem problemática porque ela sofre aquilo que muitas pessoas sofrem, né? Aquilo que muitas crianças em situação socioeconômica de vulnerabilidade sofrem. E ela não está isenta de ter uma morte, digamos assim, prosaica, né? Que a morte dela não é uma morte de redenção, não é uma morte de sacrifício. Ela é uma vítima social, né? Desde a infância, não tinha o amparo nem da família, uma família desestruturada. É uma personagem pobre e que acaba encontrando nas drogas uma espécie de... Ai, gente, alguém poderia me ajudar com essa palavra? Uma forma de fugir dos seus problemas, né? Digamos assim. Escape? Obrigada, escape, obrigada. Exatamente. Acaba encontrando nas drogas uma forma de escape e, enfim, né? Ou de, quem sabe, né, um paliativo para as dores dela, que eram dores realmente pesadas, né, de estupro na infância, né, e da mãe que sabia do estupro e que levava a menina para ser atendida pelo estuprador. Então, sim, ela tem traumas muito pesados, enfim, né, e acaba se encontrando, e tem um namorado que é traficante e morre, né, e o corpo dela é deixado na rua, né, porque poderia comprometer as outras meninas se fosse encontrada, são 3 personagens que habitam o mesmo pensionato, né, então, assim, para não comprometer o pensionato, porque, vejam, né, encontrar o corpo de uma menina que se prostituía, que se drogava durante a ditadura militar, né, o que a polícia poderia fazer, né, em relação às freiras que moravam ali. E a Leão também é militante, então pode ser perigoso nesse sentido. Exatamente. Então, assim, para não comprometer, né, exatamente, a segurança de todas as outras, assim, né, todas as outras pessoas que às vezes nem não tinham nada a ver com isso, o corpo da menina foi deixado na rua, né, não sem sentimentos, né, não sem dor, por isso, mas é um corpo morto, deixado ao relento, à praça pública. E é uma personagem protagonista do romance, junto às 2 outras. Mas, quer dizer,
é um tipo de narrativa, né? Conforme avança a modernidade, vai ser posto em cena sujeitos cada vez mais comuns, que compreendem, digamos assim, o seu tamanho ínfimo diante do mundo inteiro. Né? E é isso que a Tânia Pellegrini sugere, quer dizer, se antigamente, né, tudo, o mundo era percebido e registrado e a partir do olho humano, a câmera, tanto a fotográfica e, sobretudo, depois, né, a cinematográfica, expande, né, a nossa compreensão de que, na verdade, todos nós somos sujeitos muito pequenininhos, né, muito vulneráveis e muitas vezes impotentes diante do contexto em que vivemos, né? Pelo menos nesse caso, né, da Ana Clara, era uma personagem que se sentia completamente impotente diante da própria situação, né, que dirá da situação social coletiva, digamos assim, né? Eu ia ler tudo, mas eu acho que deu para entender o movimento, né? O movimento da câmera que se faz aqui. Né? Quer dizer, primeiro uma câmera mais panorâmica, depois uma câmera mais interna, né? Que é quando a personagem vai falar em primeira pessoa, não é mais o narrador. Há essa troca de vozes aqui, de foco narrativo. E essa troca de vozes é o que, né, é a justaposição de imagens e é o que provoca o efeito de dinamismo, né? Essa troca fragmentária, essa viagem interna, né? Uma projeção de futuro, uma projeção de passado, um diálogo com o presente, né? Em narrativas fragmentárias, em que são, por um lado, simplificadas, no sentido de que a gente vai ter cada vez menos adjetivos, nós vamos ter cada vez menos descrições muito detalhadas, nós vamos ter fragmentos de imagens, vários. E essa fragmentação, essa colagem, essa montagem, essa justaposição de várias imagens de tempos diferentes, né, cenas diferentes dentro de um mesmo discurso, é o que vão sugerir esse movimento, essa troca de vozes, por exemplo. Aqui, por exemplo, só para, né, fechar essa ideia. Acho que a gente podia ler a partir esse antepenúltimo diálogo. Mas você tem bons dentes, hein? Não tem, Coelha? Meu lindo, meu inocente amor. Tenho. Então, o doutor Algodãozinho era bom. Era ótimo. Mudava o algodãozinho enquanto o buraco ia aumentando, aumentando. Cresci naquela cadeira com os dentes apodrecendo e ele esperando apodrecer bastante. E eu crescer mais para então fazer a ponte, uma ponte para a mãe e outra para a filha. Bastardo, sacana. As duas pontes caindo na ordem de entrada em cena. Primeiro a da mãe, que se deitou com ele em primeiro lugar, e depois fui passando pela ponte, a ponte estremeceu a água, tem veneno, maninha, maninha. Quem bebeu morreu, quem bebeu morreu. Ela cantava para me fazer dormir, mas tão apressada que eu fingia que dormia, para ela poder ir embora de uma vez. No cinema, eu tinha uma mãe cantando romântica para os filhinhos abraçados nos bichinhos de pelúcia. A avó costumava contar histórias, mas por onde andava, minha avó era uma coisa que eu gostaria de saber. Então, vejam, né? Nós temos o diálogo, que é apresentado por alguém externo a essas consciências das personagens, mas nós temos acesso também à consciência pura, digamos assim, da personagem em cena. Quando ela está falando era ótimo, ela não está dialogando com o namorado dela.
ela está dialogando com ela mesma. E aí ela vai dialogar com o passado dela. Né? Quer dizer, era um doutor que dizia estar, né, atendendo a menina, mas o buraco no dente aumentando. Porque não era o do dente que ele estava cuidando. Enfim, né, feita essa análise dessa alternância. Ficou claro, gente, essa alternância de vozes e de tempo? Sim. 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 Obrigada. Feita essa breve análise, né, da alternância de vozes e do tempo, da narrativa, a gente entraria agora na questão da personagem, né, que já antecipamos, inclusive. Aqui a gente tem a pintura que todo mundo conhece, né, a Mona Lisa, do Da Vinci. E vejam que a noção de perspectiva, desde o século XVI, ela era ancorada a partir do olho humano. Então, o mundo era medido a partir do olho humano. Era medido e a sociedade interagia com o mundo a partir dessa perspectiva, que é, sim, limitada, né? E representava a partir daí. Então, que tipo de personagem nós tínhamos no século XVI? A gente pode pensar no Alto da Barca do Inferno, né, do Gil Vicente, em que as personagens eram planas, ou seja, né, elas eram caracterizadas de maneira muito superficial, por aquilo que elas exerciam na sociedade. Então, tem o padre, tem a mulher infiel, tem o que mais? Tem o anjo, tem o diabo. Nós temos personagens que são mais caricaturas, né, digamos assim. E antes disso, né, lá na Antiguidade Clássica, nós tínhamos os deuses, os semideuses, os heróis e os antagonistas, quer dizer, a complexidade humana, no sentido psicológico, e até mesmo social, né, digamos assim, não era necessariamente posta em cena devido às nossas limitações de apreensão disso também, né? Surge a partir do século XIX, no século XX, nós temos o aprimoramento dos estudos relacionados na área de psicologia, né? E isso influencia muito a literatura. A câmera, esse olho mecânico, né, que amplia literalmente a nossa forma de registrar, fazer registros de imagens de uma paisagem, altera também a nossa percepção a respeito do nosso impacto, né, em relação ao mundo. Quer dizer, o mundo é muito grande. Será que, de fato, a minha ação vai provocar tantos desastres assim? Né? Veja, né, no romantismo nós já temos um sujeito que tem a percepção desse passar do tempo irreversível, né, e é um sujeito que entra em conflito consigo mesmo por isso. E claro, ele percebe os problemas sociais desencadeados, né, por várias questões de injustiça social e tudo mais. Mas é a partir, vejam, né, com a narrativa realista, com a narrativa naturalista, nós temos uma espécie de absorção da técnica da câmera, né, inserida nesse fazer literário. Então, vejam que na narrativa realista, na narrativa naturalista e realista, a personagem não é mais o sujeito que desencadeia grandes transformações no mundo. O personagem passa a ser analisado, né? Ele passa a ser um experimento social. Né? Então, o sujeito humano deixa de ser o protagonista
do mundo e das coisas, ele passa a ser um sujeito em meio a toda uma sociedade. Com a ascensão do cinema, isso é ainda mais, né, potencializado, quer dizer, é difícil até de um sujeito valer como um experimento da condição social. Nós temos os sujeitos postos em cena que são cada vez mais anônimos, que são cada vez mais anônimos no sentido de não são personagens famosos, são personagens que transitam pela rua comumente. Um sujeito de classe média baixa, um sujeito pobre, um sujeito também burguês. Quer dizer, a realidade é que o sujeito humano no mundo, a partir desse olhar mais técnico, né, desse olhar mecânico, passa a ser visto como uma formiguinha no mundo. É como se nós percebêssemos de fato que, diante de um mundo globalizado, as nossas ações são ínfimas. Daí essa mudança, né? O sujeito deixa de ser tipo, ele não é o padre, só padre. O sujeito passa a ter importância subjetiva comumente quando nós temos algum fluxo de consciência, né? Então, por exemplo, a Clarice Lispector é um dos grandes exemplos disso. Alguém já leu Água Viva, da Clarice Lispector? Eu li. Eu li, mas também faz muitos anos. Essa é uma narrativa, se assim a gente pode dizer, né? A gente não tem acesso nem ao nome da personagem, mas tudo que nós temos acesso é essa espécie de consciência pura, né? Então, são imagens ou da memória, ou dos sonhos que ela tem, ou de imagens que ela viu, quer dizer, são descrições do pensamento, um pensamento que em movimento, como o nosso pensamento não é estático, ele se movimenta, né? A gente está o tempo inteiro vivendo simultaneamente presente, passado, futuro. Então, o que eu quero dizer é que a personagem como centro vai passar a acontecer a partir do século XX, na verdade, em romances que valorizam o fluxo de consciência. Quando não é posto um fluxo de consciência, como em textos do Luiz Gilfato, por exemplo, nós temos acesso a personagens que a gente, enfim, né, que são pequenos grãos de areia, né, no meio do litoral, né, da América Latina, que, no entanto, existem com as suas respectivas complexidades, subjetividades, anseios, angústias e etc. Mas não são personagens que têm o mundo em suas mãos. São personagens que fazem parte de um todo industrial, pós-industrial, Professora, diga. acho que tem a ver com isso, talvez. Eu estava lembrando de um filme, Cidadão Kane, que eu já assisti, estava pesquisando aqui algumas coisas que eu tinha lido, que a construção do personagem Cidadão Kane, ele é feito a partir de imagens que vão e vêm no passado e de olhares de outros personagens. Até por isso que ele marca o cinema, ele é dos anos 40, eu acho. Um filme bem interessante. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Com essa forma de tratar os personagens,
aquele personagem central da história. Perfeito, né? É muito bem colocado, exatamente. Quer dizer, aí a gente tem. É como se fosse. É mais do que. É um mosaico, né? Mais ou menos. Mas é isso, assim, as narrativas, sejam elas fílmicas, sejam elas literárias, elas vão ter essa tendência de ser composta por várias vozes. E não só várias vozes, por vários tempos. Né? O tempo presente, mas também o tempo da memória, o tempo da expectativa, a partir de uma voz alheia, a partir das vozes das personagens. Tudo isso, né, acaba dialogando com a sensação de dinamismo próprio dos tempos em que vivemos hoje. Né? Vivemos o tempo da simultaneidade. A gente está assistindo uma aula, mas muito provavelmente vocês podem estar pensando em outros afazeres que vocês devem fazer também, quer dizer, ou alguma memória afetiva, os nossos comportamentos, né, sociais. A gente abre o computador para fazer um trabalho, simultaneamente a gente abre uma janela para ouvir música enquanto faz trabalho, uma rede social, quer dizer, o sujeito moderno é esse sujeito polifônico, né? Esse sujeito dinâmico. E isso, é claro, que influencia as artes de uma forma geral. Falei da fílmica, mas, assim, o cubismo é uma expressão que vem das artes plásticas que também coloca essa questão, né, da polifonia, ao trazer o recorte do jornal junto com a pintura, né, trazer vários gêneros discursivos para compor um novo gênero, que expressa movimento, dinamicidade, mas também sujeito em fragmentos. Somos nós, né? Nós somos o que restou, né? Nós somos o que restou depois do genocídio indígena, do genocídio afro, da Primeira, da Segunda Guerra Mundial. De alguma forma, claro que o imaginário coletivo continua dialogando com o acúmulo de traumas que foi vivenciado pelos nossos antepassados. E isso também influencia, né, as formas de representação. Então, claro que tem muito da influência técnica, mas tem outras influências também, né? A influência dos fragmentos que nos tornamos, né? Enquanto herdeiros de sobreviventes, digamos assim, né? De violências e etc. Bom, então é isso, gente. Eu acho que eu já tinha antecipado, né? Que essas máquinas de produzir imagens vão alterar as nossas formas de produzir literatura, de ler literatura, porque, claro que alteram também a nossa subjetividade na medida em que alteram os comportamentos sociais, né? O sujeito moderno não é um sujeito que comumente pode viver, digamos assim, apenas pelos seus afetos, pela sua família, né? Digamos assim, se é que isso já existiu algum dia, né? Mas é um sujeito que precisa necessariamente se desdobrar em várias esferas, né? É um sujeito que precisa se deslocar para o trabalho, é um sujeito que precisa estudar, mas também é um sujeito que precisa cumprir com responsabilidades familiares, e é um sujeito que também precisa de lazer. Então, enfim, né? Esse sujeito que é polifônico, multifacetado, né, e que dialoga com várias mídias cotidianamente, né, é o sujeito que é representado, que representa, né, na literatura e nas mais diversas linguagens artísticas contemporâneas.
Pessoal, alguma